Vivemos em um país onde o nome de Cristo é amplamente conhecido. O Brasil é uma das nações mais cristãs do mundo, ficando em segundo lugar apenas atrás dos Estados Unidos. Mais de 80% da nossa população se denomina cristã, entre católicos e evangélicos, e aproximadamente 17 novas igrejas evangélicas são abertas todos os dias. Templo não falta e a Bíblia nós encontramos em cada esquina. Mas se tudo isso é verdade, surge uma pergunta inevitável: por que não estamos vivendo um avivamento? E a resposta é direta e única: falta de compromisso com a missão. A gente consegue observar muitos frequentadores e poucos enviados. O evangelho se espalhou em palavras, mas não em atitudes. Enquanto muitos ainda se contentam em pertencer a uma igreja, Deus está à procura daqueles que querem ser a igreja. E o verdadeiro avivamento não começa quando o povo decide cantar mais alto, e sim quando decide obedecer à ordem de Deus. Marcos, capítulo 16, versículo 15, a palavra do Senhor vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Biblicamente, missão não é um evento e nem um departamento da igreja. É o propósito original de Deus para o seu povo: reconciliar a humanidade com Ele mesmo através de Cristo. 2 Coríntios 5,19 vai dizer: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Em resumo, a nossa missão é carregar a mensagem da reconciliação, o evangelho. Dito isso, nós precisamos compreender a essência dessa missão, que é entender o coração de Deus. João 3,16 vai dizer: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda a missão nasce de um amor que doa. Repare que o texto não diz que ele apenas amou, ele amou de tal maneira que deu. E esse é o padrão de um amor que sustenta a missão, um amor que entrega e não que se exibe. Quando Jesus veio à Terra, ele não veio por interesse, ele veio por compaixão. E a compaixão é o amor que sente a dor do outro e se move para aliviar. Uma coisa que precisamos entender é que a missão não é uma estratégia humana para fazer a igreja crescer. Missão é a resposta divina ao sofrimento da humanidade. Hoje muitos querem fazer algo para Deus, mas não estão dispostos a sentir aquilo que Deus sente. E a missão sem o coração de Deus vira três coisas: correria, vaidade e religiosidade. Mas quando o coração de Deus pulsa dentro de nós, a missão ganha um peso eterno. E Paulo entende muito bem isso quando ele escreve 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange. A palavra constrange aqui no grego significa impelir, apertar, forçar adiante. Ou seja, é o amor de Cristo que nos empurra para cumprir essa missão, não por obrigação, mas por amor e gratidão. E algo muito interessante é que a missão não é uma tarefa, é uma revelação. Quando você entende o coração de Deus, você percebe que Deus nunca te chamou para fazer coisas, Ele te chamou para revelar quem Ele é. Evangelizar não está no ato de você distribuir folhetos, mas se manifestar o caráter de Cristo por onde você andar. É sobre amar o perdido, assim como o Pai nos amou quando a gente estava perdido. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em quem Ele nos amou primeiro. É por isso que quem não entende o coração de Deus não sustenta essa missão. Cansa, desanima, busca reconhecimento e acaba se frustrando. Mas quem carrega o coração de Deus continua amando e servindo. E isso acontece porque nós percebemos que a missão não é sobre nós, é sobre Ele. Segunda coisa, assuma a responsabilidade e não apenas a participação. Isaías 6,8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: depois disto o quê? Se você voltar alguns versículos aí, Isaías vai estar falando que como ele, ser de lábios impuros, que convive no meio onde a galera tem esses lábios impuros, poderia cumprir esta missão. Aí entra nesse versículo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A missão de Deus nunca foi sobre você se tornar perfeito para depois começar. Mas comece que no processo Deus vai te transformar de glória em glória. E hoje é muito comum a gente ver crentes engajados em eventos, ministérios, campanhas. Tudo isso é participação. Mas eu quero te dizer uma coisa: o céu não está em busca de participantes.
ele está em busca de responsáveis. Existe uma diferença muito grande. Participar é você ser presente. Agora, você ser responsável é ser fiel quando ninguém está vendo. Participar é servir quando é conveniente. Ser responsável é permanecer mesmo quando dói. O compromisso com a missão começa quando deixamos de perguntar o que a igreja vai fazer e começamos a perguntar o que eu posso fazer. Enquanto muitos estão esperando a igreja se mover, Deus está esperando a igreja que há dentro de você se levantar. E mais uma vez eu repito, a responsabilidade não nasce da perfeição, nasce da rendição. E muitos não abraçam a causa dessa missão porque responsabilidade exige renúncia de conforto, de medo, de autopreservação e até mesmo do reconhecimento. Terceiro e último, mantenha o fogo da obediência. Abre comigo em Levítico, capítulo 6, versículo 13, que vai dizer: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Interessante que no mesmo livro de Levítico, quem acende esse fogo é o próprio Deus, mas ele ordena que os sacerdotes mantenham essa chama acesa. E isso nos revela um princípio espiritual muito forte. Deus acende a chama, mas quem sustenta é o próprio homem. O fogo aqui representa a presença e a aprovação de Deus, e hoje aponta diretamente para o Espírito Santo que habita dentro de nós. Atos capítulo 2, versículo 3 e 4 vai dizer: e viram que parecia língua de fogos, versículo 4, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O altar físico citado em Levítico era apenas a sombra do coração humano, onde agora o fogo do Espírito precisa permanecer não por emoção, e sim por obediência. Deus acende em nós a chama do Espírito, mas é sua responsabilidade mantê-la acesa. É por isso que Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 5,19: não apaguem o Espírito, e em 2 Timóteo 1,6 ele vai dizer: reaviva o dom de Deus que há em ti. O Espírito é o fogo, a oração, a palavra e a obediência é a lenha que sustenta esse fogo. E quando a gente negligencia o altar, essa chama enfraquece. Mas quando obedecemos, o fogo cresce e ilumina os outros. O verdadeiro avivamento não virá de quantidade de igrejas, nem por multidões em eventos, mas por um povo que volta a entender o coração de Deus, assume a sua responsabilidade pessoal e tem a obediência como seu estilo de vida para cumprir essa missão. E pra gente fechar, entenda que Deus nunca te pediu por perfeição, Ele te pede por disponibilidade. O Brasil não precisa de mais templos, ele precisa de mais crentes comprometidos com a missão. Crentes que amam tanto a Deus que não conseguem deixar Ele sem resposta. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, me ajuda também. Já se inscreve no canal, clica no sininho, ative as notificações, comenta a parte que foi mais impactante para você, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Não esqueçam de curtir, porque isso ajuda muito o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Vamos viver um novo avivamento. Que Deus abençoe a vida de vocês e obrigado por ficarem até o final. Até a próxima.